Muito boa tarde, muito bom estarmos juntos. É sempre importante festejarmos a amizade, a fidelidade, a persistência, a disciplina interior. E qualquer prática honesta serve a essas nobres ferramentas, se utiliza delas e serve a elas. E a nossa prática também. Simples, sem maiores pretensões, exceto servir de alguma forma, de uma forma pontual, ao conhecimento, ao autoconhecimento e à prática do bem, já que nós o tempo todo nos remetemos à vida concreta, à vida real, às decisões que nós precisamos tomar, ao momento que estamos vivendo, porque realmente não há sentido, nem em filosofia, nem em ciência, nem em religião, se não gerar conhecimento, autoconhecimento e uma prática melhor, uma prática no bem. Muito bom. Hoje, nos últimos tempos, o nosso roteiro de viagens tem sido esse fabuloso O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Um livro precioso. Nesse momento estamos estudando o capítulo 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Temos deixado claro nesse estudo a nossa compreensão com Jesus, já que o mestre perguntado disse ser o maior mandamento, o mandamento de amor, compreendendo com Kardec que, sob a inspiração de elevados espíritos, estabeleceu como princípio do espiritualismo o fora da caridade não há salvação. Tudo e todos sempre deixando para a criatura humana a tarefa do ajustamento, da justificação perante a lei de Deus, que é a lei de amor. Muito bem, hoje vamos estudar o desejo de propriedade. Será que o desejo de possuir é natural? Não é legítimo querermos possuir as coisas para não sermos pesados, para não sermos dependentes dos outros? O que é propriedade, afinal? O que é propriedade legítima em particular? São as perguntas de hoje, desse nosso estudo, que merecem a nossa avaliação, que merecem a nossa reflexão, o nosso estudo. Vamos juntos? Venha conosco. Vamos para esse estudo tão importante. Hoje vamos delimitar o que é propriedade e o que é roubo. Os espíritos deixam muito claro, e o próprio título do subitem, Direito de Propriedade, tracinho roubo, dado por Kardec, estabelece a fronteira entre um direito legítimo e um direito ilegítimo, ou um ato ilegítimo, porque nem direito seria.
Vamos lá? Kardec pergunta na questão 883. O desejo de possuir é natural? Pense conosco, reflita, dê a sua opinião. O desejo de possuir é natural? E os espíritos respondem sim, mas quando o homem deseja possuir apenas para si e para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Então, a finalidade da propriedade define, situa a propriedade como um uso ou como um abuso, como um direito ou como um roubo. Afinal, tudo que existe pertence a Deus. E só é legítimo cercar, delimitar, possuir sob o compromisso de utilização dessa posse, dessa propriedade, para o bem de todos, para a família universal, para o amor, ou seja, para Deus também. Vamos lá? Que a nossa propriedade não seja instrumento do egoísmo. Questão 883A. Kardec pergunta: entretanto, o desejo de possuir não é legítimo, visto que a pessoa que tem do que viver não se torna um peso para ninguém? Uma ideia, uma reflexão muito interessante. E a resposta dos espíritos é: existem homens insaciáveis que acumulam bens sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Vejam, amigos, amigas, se a propriedade não tem estado na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, nas redes sociais, a serviço da ostentação, da autoexaltação e da humilhação dos outros. Se não fica claro com isso, que o bom uso determina a legitimidade da propriedade. Reflita. Aqui eles dizem: existem homens insaciáveis que acumulam bens sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Será que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, acumula pelo seu trabalho, tendo em vista auxiliar seus semelhantes, pratica a lei do amor e da caridade, e o seu trabalho é abençoado por Deus. Assim é com todas as ferramentas. A propriedade, sendo uma ferramenta, nos remete a todas as outras ferramentas. Afinal de contas, uma faca, por exemplo, ela é boa ou má? A faca, a propriedade e todas as ferramentas são neutras, tornando-se boas ou más de acordo com a utilização que dermos a elas. Na mão de um cozinheiro será instrumento imprescindível, na mão de um assassino será uma tragédia. Não é? Questão 884. O que é uma propriedade legítima? E a resposta é clara, é curta, é concisa. Só é propriedade legítima aquela que é adquirida
sem prejuízo de ninguém. Tudo que acumularmos, tudo que possuirmos, tudo que nos apropriarmos, a partir da usurpação, a partir da violência, a partir da exploração, não é propriedade legítima. Não sendo propriedade legítima, essa apropriação ilegítima é um roubo. Não é verdade, como alguns pensadores propõem radicalmente, que toda propriedade é um roubo. Os espíritos delimitam claramente isso. A propriedade só é roubo quando ela for ilegítima, ou seja, quando ela for adquirida em prejuízo de uma outra pessoa. Então, quando você for um negociante e negociar sempre gerando prejuízos aos outros, quando você for um empresário e acumular dinheiro, propriedades, riquezas, em exploração aos seus trabalhadores, em enganação aos seus clientes, a sua propriedade está baseada, alicerçada na injustiça, na exploração, na ilegitimidade. Comentário de Kardec. A lei do amor e da justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejamos para nós. Orientação, princípio claro, expresso por Jesus. Condena por isso mesmo todo meio de adquirir que seja contrário a essa lei. Como é claro que ninguém gostaria de ser passado para trás, de ser explorado, de ser enganado, de ser iludido, toda propriedade que tiver baseada na enganação, na exploração, na ilusão do outro, será ilegítima, será roubo. Questão 885, terminando o subitem direito de propriedade, roubo. Kardec pergunta assim: existe definição para o direito de propriedade? Sem dúvida, dizem os espíritos. Tudo aquilo que é adquirido de forma legítima é uma propriedade. Ficando claro, tudo que é adquirido de forma ilegítima é um roubo. Mas, conforme já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. Pensem, meus amigos. Pensem. Precisamos pensar todos. A grande maioria da humanidade tem propriedades. Qual é a origem dessas propriedades? O trabalho honesto? Propriedade legítima. Tudo o que nós acumularmos que não tiver como origem o trabalho honesto precisa ser questionado por todos nós. Se nós negociarmos com enganação, em deliberado prejuízo aos outros, se nós produzirmos bens ou serviços a partir da exploração da mão de obra,
se nós estabelecermos preços injustos, exploratórios, com lucros exorbitantes, se nós enganarmos os clientes com falsas promessas, falsas propagandas, tudo isso torna a nossa propriedade legítima. Muito mais, é claro, se acumularmos a partir da corrupção, do crime diretamente, do roubo, do tráfico de drogas, do não pagamento de impostos. Precisamos constantemente observar que a propriedade, para ser legítima, estabelece os espíritos aqui que tem como critérios a forma como ela foi obtida, sem prejuízo a ninguém, a forma como ela é usada em benefício de todos. Se nós nos relacionarmos com as coisas, se nós nos relacionarmos com as nossas propriedades, exigindo de nós mesmos que elas tenham sido obtidas de forma legítima e que elas sejam destinadas de forma legítima, claro, nenhum problema, nenhum egoísmo, nenhuma violência estará sendo cometida. Analise isso e dê sua opinião. Tome as suas decisões. Destine bem tudo o que você puder. Temos conversado em palestras sobre o que fazer, então, que é uma decorrência desse raciocínio, se nos vier à mão um recurso do mal, um recurso ilegítimo. Que fazer? Se recebemos uma herança de um parente que tinha na sua fazenda trabalho escravo, se recebemos uma herança de um parente que na sua financeira praticava juros exorbitantes, injustos, alguém que enganava clientes, enganava parceiros, fazia propagandas enganosas. O que fazer com essa riqueza? Jogar fora? Queimar? Claro que não. Na parábola do mordomo infiel, procure lá no seu evangelho. Nós somos ensinados por Jesus a fazermos amigos com os recursos vindos do mal, facilitando a vida das pessoas, ressarcindo aqueles que foram explorados, utilizando o recurso para o bem. Não é uma diretriz prática, efetiva e urgente para esses tempos de regeneração planetária, onde tantas coisas precisam ser regeneradas, tantos recursos, quase todos, têm origem ilegítima, onde a própria regeneração precisa de recursos, precisa de bens, precisa de riquezas. Precisamos estar prontos a ressarcir e reparar as explorações feitas e ajudar, granjear amigos, fazer irmãos com os recursos oriundos da iniquidade, do mal. Muito bom.
Então, existe definição para o direito de propriedade, sem dúvida, dizem os espíritos, tudo aquilo que é adquirido de forma legítima é uma propriedade. Mas, conforme já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos por convenção, muitos direitos convencionais, que a justiça natural reprova. À medida que o progresso se realiza, os homens compreendem melhor a justiça e é por isso que eles reformam as suas leis. A mesma lei que parece perfeita num século, parece cruel no século seguinte. Muito bom. Reflexões urgentes, necessárias, para nos dar essa ferramenta fundamental de bem viver, de bem decidir, que é a clareza ética, a lucidez de valores. Continuemos nosso investimento. Vamos ver os comentários dos amigos, nossos amigos de classe, já que mestre nessa vida é um só, Jesus Cristo. Gugu Souza expressando sua gratidão, muito bom, nós também lhe agradecemos, Gugu. Marco Aurélio Trindade, apegue-se no divino, elevará o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento maior. Jorge Morgado, muito boa noite, Jorge. Maria José Sobral, nosso boa noite. Mônica Silva lembrando dos desencarnados, dos encarnados, das vítimas das guerras e dos desastres climáticos, que todos eles recebam como uma gaze a luz branca que gera aqui da nossa lucidez, da nossa boa vontade, dos nossos corações, e que essa gaze seja pousada na grande ferida do Oriente Médio. Essa gaze seja pousada na grande ferida da Ucrânia, do Sudão, do Afeganistão, da Síria, de todos os países em guerra. E a todas as populações que têm sido vitimizadas pelos desastres climáticos, inclusive as populações animais, vegetais e minerais. Fundamental que assim seja. Mônica Silva, então, nosso boa noite. Lúcia Galvão. Vilma Zulato Lance, muito bom, seja muito bem-vinda, Vilma. Enir Cajazeira Silva. André Salvatore. Muito feliz pela presença de cada um de vocês. Peço que examinem o conteúdo desse nosso momento e, se acharem que ele pode servir a outras pessoas, compartilhem. Somos todos responsáveis por aquilo que compartilhamos e aquilo também que não compartilhamos. Sempre que encontrar alguma coisa que pode fazer o bem, que pode ser útil a alguém, compartilhe. Muito bom. Ficamos felizes com a presença de todos. Amanhã entraremos na lei da caridade e do amor ao próximo, atacando o cerne da Constituição Universal. Convite imperdível, venha conosco, vamos aprender a amar. Se esse é o mandamento maior, não há tema mais importante para nossa elevação do que o amor. Paz e bem, ótimo descanso e até amanhã.